Bom, pessoal, essa aula 5, sessão 5, que eu estou chamando aqui, nós vamos ter uma rápida introdução a uma área da matemática chamada de análise combinatória. A análise combinatória é vamos dizer assim, uma teoria dentro da matemática, cujo principal objetivo é combinar elementos de diferentes conjuntos ou de um mesmo conjunto para formar sequências que nós chamamos de R-uplas, que eu vou explicar daqui a pouco. Essas sequências podem ter números que se repetem, ou letras, ou códigos que se repetem, pode ter elementos distintos, sem repetição, pode gerar codificações misturando símbolos e letras, enfim. As principais utilidades dentro da informática são no que a gente chama de teoria dos códigos, né? De gerar códigos, gerar senhas, gerar chaves seriais para sistemas, para programas. E basicamente a ideia é essa, é contar quantas combinações é possível se fazer, né? Até para também ajudar aí na questão de probabilidade dentro da estatística. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, ó, bem basiquinho, que é mais para a gente ter uma ideia disso que eu acabei de falar, né? Ó. Quantos elementos de dois algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2 e 3? Quando eu me refiro a distinto, eu quero dizer que eu não posso usar duas vezes o mesmo número, já que são elementos, né, de dois algarismos. Como são poucos números, 1, 2 e 3, é possível até enumerar. Né? Eu posso pegar um com 2, um com 3, o 2 com 1, 2 com 3 e o 3 com 1, 3 com 2. Só tiro aí desse leque de possibilidades o 1, o 2, 2 e o 3, 3. Então tá aí, são 6 números. Relativamente fácil. Agora, é claro que quando eu aumento o número de elementos, de símbolos e também o número de sequências de algarismos, isso pode começar a ficar mais complicado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, quantos elementos de 3 algarismos agora, e não 2, distintos, podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Bom, aí vocês vão perceber que a quantidade, apesar de até ainda ser possível listá-las, é uma quantidade bem grande. Só para você ter uma ideia, eu poderia montar, por exemplo, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Depois, 132, 134, 135, 136, 137, 138, e por aí vai. Na hora que eu terminar com o início com 1, né, que seria o 100, não, o 100, eu vou passar para o 2, né, que seria 213, 214, 215 e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que vai passar para 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, até chegar em 800 e alguma coisa, 800 e algum número. Em resumo, é uma quantidade grande, já começa a ficar mais difícil. E se eu, ao invés de 3 elementos, né, o algarismo de 3 elementos, utilizasse o algarismo, por exemplo, de 5 elementos, vai ficando cada vez maior. Chega a um ponto que fica difícil listar. Eu diria que fica impraticável fazer a listagem desses números. Bom, esses processos de contagem dessas chamadas sequências, né, de números, elas basicamente se baseiam em dois princípios chamados princípio fundamental de contagem. Dois princípios, né, que são os princípios fundamentais de contagem. Nessa premissa desse slide, eu estou falando de 1 e 2 para um exemplo relativamente simplificado. Então, eu estou pegando aqui um conjunto, na primeira premissa, né, os conjuntos A e B, onde A tem M elementos e B tem N elementos. E aí eu estou dizendo que o número de pares ordenados, lembrando que pares são 2, né? E ordenado significa que a ordem do par altera, é relevante. Por exemplo, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, eu tenho um par ordenado 1, 2 e eu tenho um par ordenado 2, 1. Se nós estivéssemos considerando isso como numerais, 12 é um número, 21 é outro, certo? Então a ordem influencia. Tá, voltando então ao número de pares ordenados que podem ser formados, de modo que o primeiro elemento do par ordenado, os A minúsculos aí com índice I, né, que pode ser vários, pertencentes a A. E o segundo elemento do par, que é o B, com índice J aí também são vários elementos dentro do conjunto B. Vai ser o quê? Vai ser a quantidade total de elementos do A, que é M, vezes a quantidade total de elementos B, que é N. Vou dar um exemplozinho fácil disso, para a gente entender que seria o seguinte. Imagina que eu tenho um conjunto A,
que tem peças de roupa, como por exemplo calças. Então eu tenho aqui a 1 é a primeira calça, a 2 é a segunda, a 3 é a terceira. Vou pôr aqui 4 calças. Claro, é só um exemplo, eu sei que a maioria das pessoas tem mais que isso, né? E também não estou entrando aqui no mérito do estilo da calça. Porque se eu estiver, por exemplo, falando de calça feminina, tem vários modelos de estilos diferentes, né? Aqui é calça, calça, um padrão. Vou pegar um conjunto B de blusas ou camisetas. Também não vou entrar no mérito se é blusinha, se é mais curta, se é baby look, esses detalhes aí. Vamos supor que nós tenhamos aqui umas 10 camisetas. Então eu vou enumerar com B1 a primeira camiseta, opa, B2 a segunda, né? E assim sucessivamente até a 10ª camiseta, B10. Bom, o número de combinações que eu conseguiria montar, de vestimentas, por assim dizer, que eu conseguiria montar, utilizando uma camisa e uma calça, vai ser então, segundo o primeiro princípio, 4, que é o número total de calças, vezes 10, que é o número total de camisetas, ou seja, 40 combinações diferentes. Se você quiser visualizar isso, basta representar isso por grafo, né? Se eu pegar aqui, ó, a primeira calça, então eu posso combinar a primeira calça com a primeira camiseta, primeira calça com a segunda, e assim sucessivamente, né? Até a primeira calça com a última camiseta. Então aqui eu tenho 10 combinações. Depois, se eu utilizar aqui a segunda calça com a primeira camiseta, é uma outra combinação, diferente da primeira com a primeira, né? Eu tenho a segunda com a primeira, tenho a segunda calça com a segunda camiseta, e seguindo esse raciocínio até a segunda calça com a 10ª camiseta. E assim sucessivamente, né? Se eu fizer isso com as 4, então nós vamos ter 10 aqui, mais 10 com a terceira calça, mais 10 com a quarta calça. Que são, portanto, as 40 combinações. Tudo bem?